Fala galera do canal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é empoderadas ou poderosas? Vamos fazer um top 10 de mulheres que fizeram a diferença na Bíblia. E vamos ver se elas eram empoderadas ou se elas eram poderosas. A primeira da nossa lista é a Abigail. Abigail, para quem não conhece a história, é uma mulher que apaziguou Davi. Davi foi na casa de Nabal, seu marido ali. Na realidade, os homens de Davi foram lá pedir ajuda. Nabal tratou os homens de Davi de maneira muito áspera. E Davi falou, agora eu vou lá e destruir todos os homens do sexo masculino. O que seria uma injustiça, porque tinha muitos inocentes ali. Porém, Davi estava com tanta raiva que falou, lá não vai sobreviver um homem. E essa mulher sabiamente trouxe comida, trouxe coisas, pegou o seu animal ali e encontrou-se com Davi para apaziguar a Davi. Davi ficou muito mais tranquilo depois da atitude corajosa e humilde dessa mulher, e ele acabou sendo impedido de cometer um desastre. Momentos depois, o marido dessa mulher morre engasgado e ela se casa com o próprio Davi. Então Abigail aí é uma mulher pacificadora, é a lição que extraímos de uma mulher que realmente ela tem poder. Uma mulher pacificadora, né? Tem gente que fala, é mulher e tal, tem que brigar, fazer barraco. Não, olha, nós vemos uma mulher que foi importante porque ela foi pacificadora. A de número 2, e é uma das minhas preferidas, quando eu penso em mulher de coragem, mulher de garra, eu lembro da rainha Esther. Eu sempre lembro dela, porque ela teve muita coragem, ela foi colocada por Deus para ser rainha. Ela era uma moça muito bonita, participou de um concurso de beleza ali, de modelos, foi eleita ali a escolhida para o rei Assuero. E ela foi colocada ali por um propósito, que era salvar o povo judeu do seu extermínio. Do outro lado tinha um homem chamado Amã, que queria exterminar os judeus. E Esther se colocou corajosamente, reuniu-se para jejuar contra as mulheres, foi na presença do rei, correndo o risco de ser morta, intercedeu pelo povo judeu. No final das contas, para quem conhece a história e para quem não conhece, Amã foi enforcado e o povo judeu foi salvo. O povo judeu que era a linhagem de Jesus. Jesus nasceria daquele povo. Imagina se todos tivessem sido exterminados. Então, graças ao ato de coragem de Esther, o rei conseguiu fazer uma lei para que o povo judeu tivesse o direito de se defender. Embora a lei do extermínio não conseguiu ser cancelada, porque o rei não poderia voltar atrás, aconteceu que o rei conseguiu abrir um precedente, fazer uma lei de que o povo judeu poderia se defender, e o povo judeu venceu os seus inimigos pela graça de Deus e também pela coragem ali que Deus deu para a rainha Esther. Número 3, Débora, uma juíza dos tempos dos juízes ali. Ela foi escolhida por Deus e não só ela era juíza, mas era uma profetisa também. Olha, duas funções. E ela foi usada por Deus ali para convocar Baraque para enfrentar Jabim, que era o rei cananeu, e Cícera, que era o seu comandante ali. Para quem não sabe, a época do juízo, o povo de Israel ficava perto de Deus, depois se afastava, Deus permitia que povos o atacassem, o fizessem de escravos ali, de certa forma, roubassem eles, roubassem sua colheita. E depois Deus mandava um juiz, quando eles se arrependiam, Deus mandava um juiz para libertá-los. E Débora foi uma juíza, ali com a ajuda de Baraque, né? E é muito importante o destaque para a frase de Baraque, né? A Débora falou, ó, é você, hein, na linha de frente lá, camarada. Ele falou, olha, eu não vou se você não for. Se você não for comigo para a batalha, eu não vou. E Débora foi com ele. Olha que importância que tinha Débora, a liderança de Débora. Numa época ali, de uma cultura ali, onde os homens eram muito mais favorecidos que as mulheres, um homem fala para uma mulher dizendo, eu preciso de você comigo, porque se você não for comigo para a guerra, eu também não vou. Importante, né? Revolucionário, não é mesmo? Provando aí que a Bíblia ela sempre
deu importância para as mulheres. A Bíblia, apesar do machismo de sua época, Deus sempre se colocou contra, escolhendo mulheres para liderar, para profetizar, para desempenharem papéis importantes. A de número 4, Maria, essa daí também é importantíssima, importantíssima na palavra de Deus. Foi escolhida por Deus para ser a virgem que deu à luz ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Pensa no papel especial que Deus fez questão de mandar o anjo Gabriel falar com Maria: não, vai sair de você. Poderia ter chegado em José, vai sair de você, vai ali gerar o filho, né? Mas não, foi através de Maria que Deus escolheu para gerar o nosso Salvador, que sem o ministério de Cristo não estaríamos vivos hoje. Então olha que importância que uma mulher teve. O céu escolheu uma mulher. Interessante, não é? O valor de uma mulher na palavra de Deus. Número 5, Maria Madalena. Importantíssima também, numa época em que o testemunho de uma mulher não era válido, Jesus escolheu uma mulher para ser a sua primeira testemunha da ressurreição. Em uma época aí, né, bem difícil para as mulheres. E mesmo assim a Bíblia registrou, né? Porque assim, vamos dizer que Deus não foi machista, mas quem escreveu a Bíblia ia deixar o machismo tomar conta, né? Mas os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo e não ocultaram o registro de que a primeira testemunha da ressurreição de Cristo foi uma mulher. Mesmo correndo o risco ali de cair em descrédito por muitos, por causa da cultura machista ali. Então Maria Madalena, interessante, né? Que honra, a primeira pessoa que viu Jesus, Jesus chegou para ela: não me toque, porque eu não fui diante do meu pai ainda. Número 6, as filhas de Zelofeade. Números 27 ali, relata ali que o pai delas morreram, não tinha homens ali com elas, não teve herdeiros ali. E elas foram lá para Moisés e pediram o direito da herança do pai, porque não tinha homens ali para tomar posse dessa herança. E Moisés fez o quê? Consultou a Deus. E o que Deus falou no verso 6 e 7 de Números 26, elas têm razão, dê a herança para elas. E ali foi criada uma lei para que as mulheres que não tivessem homens na família, né, como para ser os herdeiros ali, pudessem ter o direito à herança. Olha que maravilha! Uma lei que favorece as mulheres, dada pelo próprio Deus desde aquela época. Número 7. Número 7, assim, essa história é bem bizarra, mas é bem importante. Abimeleque era um dos filhos de Gideão. Gideão foi um dos juízes de Israel, e Abimeleque foi um rei muito tirano, matou seus irmãos para subir ao trono, foi um rei ditador e invadiu e matou pessoas de cidades que se opuseram a ele. Um verdadeiro ditador, Abimeleque. E matando muito dos siquemistas, que foram povos que habitavam em Siquém naquela época, chegou para invadir a cidade. Uma mulher que estava na torre ali, e tinha uns homens defendendo a muralha, mas uma mulher atirou uma pedra de moinho que acertou bem no crânio do indivíduo. E o indivíduo ditador, sem vergonha, assassino, morreu pelas mãos de uma mulher. Ele chegou até depois e falou: olha, para um soldado que estava ali perto: coloca a espada no meu peito aqui, me mata, porque eu não quero que ninguém diga que foi uma mulher que me matou. Mas na realidade não adiantou nada, e nas escrituras está registrado que foi uma mulher sim que matou Abimeleque. Que ato de valentia, né? E um exército, quando perde o seu líder, perde a sua moral. Então a mulher, ela conseguiu atacar o coração do exército, matando o ditador. Quebrou o crânio dele com um moinho. Legítima defesa, né? Isso. Legítima defesa aí acontecendo na Bíblia aí, e através de uma mulher. Que interessante, né? Interessante o papel importante que muitas mulheres tiveram. Número 8, a profetisa Uda, na época do rei Josias ali, ela deu uma mensagem de advertência do que ocorreria ao povo de Judá, porque eles desobedeceram a Deus. E aí Josias foi ali, mandou mensageiros para ela
disse essa mensagem, e Josias, a partir dessa mensagem, rasgou suas vestes, orou a Deus em profundo lamento e fez um dos maiores reavivamentos que o povo judeu experimentou, graças à mensagem ali que Deus deu através da profetisa Uda, que foi ali o estopim, que foi ali o começo de um reavivamento. Que importante, não é mesmo? A Bíblia cita isso. Número 9, as parteiras, em Êxodo 1, 15 a 21, o povo de Israel começou a ser escravizado no Egito. E ali, o povo estava muito grande ali, o povo, aí o faraó ficou com medo, falou, vamos matar os homens do sexo masculino aí, senão vai ficar muito grande e tal, o povo. E ali falou para as parteiras, olha, ordenou para as parteiras, quem nascer das hebreias que for um menino, vocês matam. Se for menina, vocês deixam viver. E o que as parteiras fizeram? As parteiras temiam a Deus e desobedeceram ao faraó e mataram, preservaram a vida dos meninos hebreus. O faraó até ficou irritado ali. E as parteiras temeram a Deus. Que grande diferença, porque muitos homens foram salvos por causa da coragem que essas parteiras tiveram em desobedecer a Faraó. E número 10, já quase ali, emendando a história, Joquebede e Miriam, que fizeram uma dupla. Na realidade seria muito mais apropriado um top 11, mas as duas fizeram uma dupla ali para libertar Moisés, que foi o futuro libertador do povo de Israel. Ali a matança começou, né? O faraó percebeu que as parteiras desobedeceram, falou, vamos matar todo mundo. Começou a matar todo mundo, todos os meninos, na realidade. Aliás, os meninos que nasceram, o faraó ordenou aos soldados que matassem aqueles bebês. Mas Joquebede teve a coragem e falou, meu filho não vai morrer. Escondeu o menino, quando não dava mais para esconder, fez um cestinho, colocou o menino na água, e aí entra Miriam na parceria com Joquebede, que ficou vigiando o cesto. O cesto foi parar nas mãos da rainha ali, da princesa do Nilo ali, do Egito. Outra mulher corajosa que cabe aqui ser citada, porque criou Moisés com seu próprio filho. E por isso Moisés ali foi muito capacitado a ser um líder. Então, e Miriam chegou nela e falou depois, olha, você precisa de alguma ama hebreia para cuidar do menino? E aí Miriam apresenta a própria mãe para aquela princesa do Egito. E a mãe fica com Moisés por alguns anos, até ele ter que ir para o palácio. Então que coragem, né? Que ousadia das duas. Uma fez o cesto, colocou na água, a outra foi lá, teve a coragem, vamos dizer no bom sentido, a cara de pau, mas no bom sentido, a ousadia positiva de chegar e salvar o irmão e ainda deixar com que o irmão tivesse alguns anos de criação com a sua própria mãe. Que irmãzinha corajosa, hein? Mas será que essas mulheres elas eram empoderadas? O empoderamento significa uma mulher que ela consegue o poder por si mesma, baseada em alguma ideologia, né? E a ideologia feminista, que ela está muito presente atualmente. Na realidade, aqui, esse poder que essas mulheres tiveram não vem de um empoderamento ideológico, que elas por si mesmas conseguiam aquela coragem, não. Esse poder é o poder verdadeiro porque veio do próprio Deus. Esse é o verdadeiro poder, não empoderamento ideológico. Na realidade, tem muitas pessoas que atribuem a algumas mulheres que eu cito aqui a ideologia feminista. Exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem que as filhas de Zelofeade fizeram o primeiro ato feminista porque cobraram herança. Isso não tem nada a ver. Isso se chama anacronismo. Você atribui a uma época uma ideia que nem existia nessa época. O movimento feminista veio existir muitos anos depois. Isso se chama anacronismo na história. Então, se alguém chegar e falar isso, isso é anacronismo. Isso não é verdade. O movimento feminista não existia e ali as mulheres que nós citamos aqui foram dirigidas por Deus e o próprio Deus ali abriu o caminho para essas mulheres. Não foi ideologia feminista, não foi nada disso, né? Foi o próprio Deus. Esse é o verdadeiro poder, que é o poder do Espírito Santo, que está disponível para nós hoje.
para você que quer ser uma mulher de poder. Esse é o poder que vai deixar você com poder, mas não o poder de si mesma, para você se orgulhar e se sentir melhor que os outros, que os homens e tal. O poder do Espírito Santo coloca realmente a verdadeira igualdade. Não é uma igualdade entre aspas, que na realidade dizem que querem uma igualdade, mas almeja uma superioridade na prática do seu discurso. Um movimento que fala que é em prol das mulheres, mas quando as mulheres são contrárias a ideias desse movimento, essas mesmas mulheres são rechaçadas. Aonde é que está a igualdade aí? Onde é que está o direito para todas as mulheres? Todas as mulheres, entre aspas, contanto que concorde com o movimento, porque a ideologia é isso. A ideologia ela é feita para colocar, para beneficiar aqueles que estão no poder, que usam as pessoas como massa de manobra para que eles possam governar e ser corruptos à vontade, entendeu? Então, você pode ser cristão, você pode seguir uma outra ideologia. Cuidado, tem pessoas que usam ideologias feministas e outras ideologias aí, políticos que usam uma ideologia para se mascararem, para conseguir o apoio e voto dessas pessoas e depois nem lutam de verdade pelo direito dessas pessoas. Tem pessoas que usam os cristãos e o nome de Deus para fazer campanha política, tomam o nome de Deus em vão e também usam os cristãos de massa de manobra. Então, seja você cristão ou não, cuidado para você não ser massa de manobra de ninguém. Seja o vaso nas mãos de Deus e busque o poder em Deus, porque ideologia é fracasso. Estude a história e você verá. Todas as ideologias que passaram por aqui, nessa terra, ideologias humanas, se provaram um fracasso. Então, não podemos atribuir feminismo a essas mulheres da Bíblia, porque isso é anacronismo. É a mesma coisa de eu dizer assim, que os profetas do Antigo Testamento ali, que morreram, Isaías, que foi cerrado ao meio e tal, ele morreu porque ele era um cristão. Isso não é verdade, porque o cristianismo ele veio depois de Cristo, não antes. Antes a religião era o judaísmo ali, as pessoas serviam a Deus, é claro, né? Mas não podemos dizer que Isaías era um cristão, porque o cristianismo não existia naquela época. É a mesma coisa de se dizer que essas mulheres aqui, algumas dessas mulheres, foram feministas. Isso é puro anacronismo. Então, busque o poder de Deus, o poder que moveu homens e mulheres a pregar o evangelho de Jesus, e o cristianismo perdura até hoje com esse poder de Cristo. Busque o poder do alto, seja poderosa em Deus e não empoderada por ideologias humanas, fadadas ao fracasso. Seja homem ou mulher, o poder vem de Deus e todos são um em Cristo Jesus. Ninguém maior que ninguém, ninguém melhor do que ninguém. Deus abençoe vocês, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e até mais.